informação sempre tem prioridade aqui no De Primeira, sobre como o Palmeiras está enxergando o Arias nesse momento, desde que ele chegou. O Arias, ele era visto, é o que o Latif traz pra gente, como um jogador, assim, de personalidade mais introvertida, um cara tímido, avesso a entrevistas e tal, não falava muito. E agora o Palmeiras percebe ele muito mais extrovertido, falando muito mais, falando abertamente sobre diversos assuntos, por exemplo, como a passagem dele pela Inglaterra, que não foi muito bem sucedida, ele já se mostrou mais solto. Então, o Palmeiras acredita que isso pode ser um aliado, inclusive, para ele se desenvolver em campo também. Entende que o Arias chega em seu melhor momento da carreira e pode ser um diferencial, até por essa experiência que ele teve lá fora, mesmo que não tenha sido tão boa, né? Não deixa de ser uma experiência de Premier League. Lu, eu até fiquei surpresa sobre esse assunto. Antes do jogo ali contra o Capivariano, né? O Arias é impressionante, porque ele acabou de chegar e ele, naquela roda ali de aquecimento, bobinho, aquela coisa que acontece antes da partida, ele tirando sarro, brincando com os caras ali. Eu falei, caramba, ele acabou de chegar e já está totalmente ambientado. Realmente, eu não sei se foi um trabalho do Palmeiras, uma preocupação de trazê-lo muito perto, enfim, fazer algum movimento ali com os outros atletas, mas é impressionante como ele estava à vontade antes da partida contra o Capivariano, que foi a estreia dele, né? Isso é bom, já tem toda aquela ansiedade, você consegue quebrar esse gelo já, né, brincando e tal. É um bom sinal, né, para se adaptar ali, se entrosar ao time. Agora tem mais uma de mercado da bola do Palmeiras. Não é muito boa, embora o Palmeiras já tenha feito um mercado trazendo o Arias, né, e também o Marlon Freitas, são os dois reforços para a temporada. Mas deve ficar por aí mesmo. Depois do ano passado, ele contratou muito em quantidade, nesse ano, pelo menos nessa janela agora, deve ficar por aí mesmo. O Latif traz para gente que não conseguiu contratar o zagueiro ainda, né, um nome de peso. O Nino tem toda a questão com o Zenit que ficou complicada, então deve ficar para o meio do ano mesmo. O zagueiro que era um pedido, né, muito grande por parte da torcida do Palmeiras, um volante também. PVC, a janela está prestes a fechar. Por aí mesmo, o Palmeiras deve ficar com o que tem ali na defesa e no meio de campo também, e deve investir no Nino, como a gente já trouxe aqui, só no meio do ano. O Nino disputa com o Fluminense também, mesmo no meio do ano. Desde o início dessa história, a gente disse que o Arias era difícil contratar, e depois avançou, e que o Nino, o Zenit diz... como que eu falei que as pessoas do Fluminense dizem que o Zenit responde only on summer, só no verão. O verão, como dissemos aqui, é dia 25 de junho. Um dia só. O verão é dia 25 de junho em São Petersburgo. É o único dia. É o único dia do verão na Rússia. Então, a janela fecha dia 3, terça-feira. Eu acho muito difícil chegar alguém até ali. Agora, tem uma pendenga que é a seguinte. O Palmeiras decidiu que, nessa janela, diferentemente do ano passado, se for para fazer aposta, é aposta na base. Se é para apostar num jogador que pode chegar como o Facundo Torres, que custou 60 milhões de reais e que não deu certo, então aposta na base. Não faz uma aposta de 60 milhões de reais. Essa é uma definição do mercado do Palmeiras para esta temporada. Então, isso aqui é a parte. Tem um problema na defesa, que é a falta de confiança no Benedetti. Porque os zagueiros hoje são o Gustavo Gomes, o Murilo, o Bruno Fux e o Benedetti. Então, tem um problema. Não descarto, acho que é quase impossível, por causa da definição do Palmeiras, não fará apostas. Mas tem o Coné, o marfinense, que está treinando bem na base, pode subir. Mas trazer um zagueiro que seja por empréstimo, por exemplo, não seria má ideia, para ter uma alternativa a uma lesão eventual. Um empréstimo até o fim do ano, por exemplo. Ou até o meio até o final do ano. Porque até o meio, né, já estamos em março, praticamente. Outro ponto que é importante, o Abel até mexeu um pouco no conceito que ele tinha, né? Porque você lembra que ele falava que gostava de trabalhar com 24 jogadores, mais os jogadores bolsa. Tá mais ou menos assim. Anteontem ele falou que temos hoje 28 jogadores, considerando os jogadores que estão subindo e descendo. Ele está trabalhando com 28. Ele voltou a trabalhar com um grupo restrito. Se você traz um jogador para ser um empréstimo e eventualmente consegue contratar um Nino no meio do ano, você vai passar a trabalhar com um número de jogadores que o Abel não gosta de trabalhar.
Ele não gosta de trabalhar, diferente de outros técnicos, ele não gosta de trabalhar com 32, 33, 34 jogadores. Ele não gosta de trabalhar com sobra. Você sabe quem é que não gosta do técnico, né? É o jogador que não joga. Sempre assim, né? Meu povo, vamos pro break aqui no De Primeira. Na volta a gente fala de São Paulo e Coritiba, porque São Paulo também pode chegar lá na liderança. Então fica aí com a gente já volta.